Quando que você vai parar de olhar para a compra e vai olhar para a venda? Se você, primeiro, tomar esse stop aqui, o preço mudar a estrutura dele, vir trabalhar abaixo do preço de abertura do dia, que é uma região de suporte muito forte que a gente viu até então. Enquanto isso não acontecer, é compra, papai. Hoje nós vamos conversar sobre como que você consegue antecipar uma entrada de um tempo gráfico maior para um tempo gráfico menor. Para que serve isso, Guilherme? Bom, se você já ficou ou fica um tempão na frente do gráfico, procurando uma oportunidade, e o tempo passa, você não acha, pode ser que você não está sabendo procurar no lugar certo. Quando existe um trade, ele grita na tua frente. Não adianta você ficar tentando procurar trade onde não tem. Então, se você está olhando com um tempo gráfico maior, por exemplo, 4 horas, 1 hora, gráfico diário, etc e tal, e você não está enxergando um trade lá, na estratégia que você utiliza, isso quer dizer que o trade não está lá. Mas tem como você descer para tempos gráficos menores, não de qualquer jeito, porque senão seria muito simplista isso, né? Identificar essa entrada que não está num tempo gráfico maior em um tempo gráfico menor. Então hoje eu vou compartilhar 7 passos aqui com você para que você consiga entender como que faz para identificar essa oportunidade e, consequentemente, lucrar mais. Bom, esse é o tema focal da aula de hoje, mas antes de entrarmos no tema focal, eu quero fazer um convite especial para vocês. Eu quero fazer 2 convites para vocês aqui hoje, turma. Então, o primeiro convite que eu vou fazer para vocês, cortar para 3 aqui, é esse cara aqui, ó, Trading Cup. A Trading Cup, turma, é um campeonato de trading promovido pela XTB, corretora no qual eu opero no mercado Forex, no mercado de CFDs, e é um campeonato de trading que está entregando prêmios muito massa. Por exemplo, durante esse mês inteiro de março, os 50 primeiros colocados no campeonato, no treinamento do campeonato, esse mês aqui é o mês de treinamento. Cada semana desse mês, os 50 primeiros colocados vão ganhar uma conta de $100 real. Se você é da América do Sul, trader aqui da América do Sul, você pode participar do campeonato. Basta acessar o link que está na descrição do vídeo, é só apertar nesse link e se cadastrar. Coloca nome, sobrenome, número de telefone, e-mail, o país que vocês estão, tica aqui e registre-se gratuitamente. Vocês vão operar uma conta demonstrativa de $10 mil. Não precisa fazer depósito em conta real, nada disso. No comecinho do mês de abril, vai rolar o campeonato propriamente dito. Inclusive tem o calendário aqui, tem o regulamento, tudo certinho, todas as informações estão nessa página. E no campeonato, o grande vencedor vai ganhar o quê? Uma Mercedoca, velho. Uma Mercedes-Benz A200 AMG zerada, avaliada entre 250 e 300 mil, não sei exatamente. Você pode optar pelo carro ou pela grana. Já pensou você levar uma Mercedoca dessa ou a grana, cara? Você vai se registrar gratuitamente, não vai pagar nada. O pior cenário é você ficar melhor do que você começou, porque você vai treinar suas habilidades, você vai alavancar ali a tua conta o máximo que você conseguir alavancar. E, de bandeja, pode ganhar ou a conta de $100 nos prêmios semanais durante o mês de março, ou a Mercedes no campeonato em abril. Show de bola, turma? Então, esse foi o primeiro recado. Link na descrição do vídeo. Como antecipar uma entrada e lucrar mais? Primeiro passo para que você consiga antecipar uma entrada num tempo gráfico maior dentro de um tempo gráfico menor e lucrar mais, consequentemente, é escolher o ativo que vai operar. Se você utilizar vários ativos para operar, o que vai acontecer, cara? Quantas vezes você ficou na frente do gráfico olhando 50 ativos ali? Aí você vai em um, você começa a procurar oportunidade, não acha. Aí você vai pro outro. Quando você vê, passou o quê? 40, 50, 60 minutos e você não abriu um trade. Aí você foi lá e abriu um trade onde não tem. Que afinal você falou assim, cara, não vou ficar esse tempo todo na frente da tela sem fazer nada. Aí deu ruim. Passo número 2. Defina o tempo gráfico âncora e o de gatilho. Exemplo, se você vai fazer day trading, o seu tempo gráfico âncora pode ser o de 15 minutos. E o tempo gráfico gatilho pode ser o de 5 minutos. Daqui a pouco a gente vai para o gráfico, eu vou mostrar na prática. Passo de número 3. Faça um mapeamento do gráfico âncora. Então você vai vir lá do tempo gráfico maior para o menor e vai definir o âncora e o gatilho. Aí você vai pegar o gráfico âncora e vai fazer o mapeamento. Máxima, mínima, pontos de suporte e resistência mais relevantes, enfim, a gente vai fazer na prática. Passo de número 4. Leia a estrutura do preço nos 2
gráficos. Então você vai pegar ali o gráfico âncora e vai ler a estrutura do preço nele. Qual que é a tendência predominante? Uma tendência de alta? Uma tendência de baixa? E aí você vai descer para o gráfico onde você vai tomar a decisão e da mesma maneira você vai entender se a tendência do gráfico que você vai tomar a decisão conversa com a tendência do gráfico âncora. Se conversar, vral. Se não conversar, você tem que entender outros parâmetros que nós vamos ver na prática daqui a pouco. Passo de número 5. Tenha clareza de qual será o gatilho de entrada. Quando que você vai tomar a decisão de entrar no trade? Quando acontecer o quê? Aqui entra o fator estratégia. Quando que a tua estratégia manda você entrar no trade? Quando acontecer qual padrão comportamental? Passo de número 6. Projete o ponto de proteção, que é o quê? O stop. E o de gestão do trade. Qual que é o teu ponto de proteção? Onde você vai colocar o stop? E gestão do trade. Quais são os pontos de gestão do trade? Quando que você vai fazer uma saída parcial? Quando que você vai fazer uma saída integral? Você vai pegar o stop e colocar no break-even? Ao invés de colocar no break-even, deixar o stop onde está, mas vai fazer uma saída parcial em algum ponto? Entende? Você precisa ter clareza com relação a isso. E o passo de número 7, aplique sua gestão de risco e vral. Esses são os 7 passos aqui, e desses 7 passos a gente vai cair para o gráfico agora e vai ver isso na prática passo a passo. Olha só, tô com o gráfico aberto, GBP/USD, gráfico de 15 minutos. Primeira coisa que eu peço que vocês façam, cara, para fazer esse exercício comigo aqui, tirem todos os indicadores do gráfico. Dá uma limpada no gráfico para a gente poder olhar dessa forma que está aparecendo na tela aí para vocês. O que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou colocar no tempo gráfico aqui de 1 hora, por exemplo. H1. Se eu for tomar a decisão no gráfico de 1 hora, eu preciso de ter um gráfico maior como âncora. Qual que é o gráfico âncora do gráfico de 1 hora? Pode ser o gráfico de 4 horas. Então vem aqui em 4 horas. Se eu observar a tendência predominante desse gráfico aqui, ó, qual é a tendência predominante desse gráfico, turma? É de baixa, claramente, né? Se eu bater o olho aqui visualmente, eu enxergo que é uma tendência de baixa. Esse é o âncora. Aí eu vou tomar a decisão no gráfico de 1 hora. Olha só, cara, no gráfico de 1 hora, eu tenho a tendência de baixa, porém o preço tá deixando pra gente aqui alguns sinais de reversão. Aqui eu tenho ainda um fundo mais baixo que o fundo anterior. Aqui eu já tenho um fundo mais alto que o anterior. Aqui eu tenho um fundo mais alto que o anterior. Ah, Guilherme, mas tem um possível ombro cabeça-ombro sendo formado, ó, as informações aparecendo, simplesmente os candles e mais nada, tá? Então já vou começando a ter um mapa ali, né, pegando elementos de informação. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi definir o ativo, GBP/USD. É o ativo que eu vou analisar agora para identificar uma possível oportunidade. Segunda coisa, eu vou definir o tempo gráfico âncora e o tempo gráfico gatilho. Se você for fazer day trading, eu indico que você utilize como gráfico âncora o gráfico de 15 minutos e o gráfico gatilho o gráfico de 5 minutos. Eu levei ali para os tempos gráficos maiores para você ver que é possível você usar dessa dinâmica também para operar swing trading, por exemplo. Você analisa um tempo gráfico maior e utiliza ele como âncora, como respaldo de informação para tomar uma decisão mais cedo, uma decisão antecipada no tempo gráfico menor. Eu faço isso constantemente, inclusive mostro isso na prática na sala de negociação ao vivo com a turma da escola. Depois nós vamos fazer um mapeamento do gráfico âncora. Então eu tô aqui em M15, vamos fazer essa prática de mapeamento aqui agora, ó. Eu vou pegar linhas horizontais, suportes e resistências, ó, resistência neste ponto, olha só, quer ver? Eu vou até diminuir um pouco o zoom para ficar mais claro, ó. Esse ponto é um ponto de resistência, tá claro por quê? Porque a gente teve o quê? Tox nessa região e o preço retraiu. Essa região aqui onde o preço sentiu no dia de hoje, porque ainda não finalizou o dia de hoje, é a máxima do dia anterior. Então é uma baita de uma região de resistência intraday. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa linha horizontal, eu vou apertar o Ctrl do teclado, seguro apertado, clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto para eu poder duplicá-la e eu vou colocar ela agora na mínima do dia anterior. Então agora eu tenho o quê? Eu tenho resistência na máxima do dia anterior, eu tenho suporte na mínima do dia anterior. E da mesma forma, eu vou traçar uma terceira região aqui, que é o quê? O preço de abertura do dia. Olha o que aconteceu na abertura do dia. Como que eu sei que esse aqui é o ponto de abertura do dia, Guilherme? Por conta dessas linhas aqui, que são o quê? Os separadores de períodos, que eu já vou ensinar na prática como que vocês colocam aqui na plataforma da XStation 5 da XTB. Nessa região de suporte, porque o preço está trabalhando acima dela, que é o preço de abertura do dia, o preço sentiu suporte por 3 vezes no dia de hoje. Olha que massa.
por 3 vezes no dia de hoje, velho. Então vamos lá, como que eu coloco essas linhas aqui verticais? Botão direito do mouse, personalizar a vista do gráfico, vai abrir essa janela de configuração, você vai ticar essa opção se não tiver selecionada aí para você e vai apertar em aplicar. Ok? E aí vai aparecer essas linhas. Então eu sei que esse comportamento aqui foi o comportamento do dia anterior. Esse comportamento aqui é o comportamento do dia de hoje. Com base nesse mapeamento gráfico, eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer a leitura da estrutura do ativo, do GBP/USD, no tempo gráfico âncora, e depois eu vou fazer a mesma leitura no tempo gráfico gatilho. Qual que é a leitura que eu faço aqui, turma? O preço abriu nesse ponto, trabalhou em cima da região do preço de abertura, ou seja, fazendo preços mais altos do que o preço que ele fechou o dia anterior, então trabalhando positivo comparado ao dia anterior. Ele fez uma retração, sentiu suporte novamente e entrou força compradora. Foi buscar a máxima do dia anterior, mapeada, retraiu. Sentiu suporte novamente, subiu. Voltou, sentiu suporte novamente, subiu. Ou seja, o preço está no meio do caminho entre a mínima e a máxima do dia anterior, basicamente empatado, indeciso. Então a leitura que eu tenho aqui do tempo gráfico âncora é que o preço está numa micro tendência de baixa, só que ele está num ponto de indecisão. Ele está no meio do caminho entre a máxima e a mínima do dia anterior. E entre a máxima e mínima do dia de hoje, ó, olha que massa. Ó, entre a máxima e mínima do dia de hoje, ele está levemente negativo. Aqui a gente tem a linha de 50% do movimento entre a máxima e mínima. Ele está trabalhando na região de baixo, tá? Então, uma micro tendência de baixa e o preço ali mais ou menos no meio do caminho. Aí eu desço para o tempo gráfico de decisão, em M5. Aqui em M5, turma, o que rolou? Ó, quando o preço chegou lá naquela região, o preço de abertura do dia, que é um suporte importante, porque o preço está trabalhando acima, ele deixou o quê? Um fundo duplo. E aí ele está deixando topos e fundos ascendentes, tá? Topos e fundos ascendentes, que é uma característica de tendência de alta. Olhando para esse contexto, somado àquela análise que a gente fez no gráfico âncora, a gente começa a entender que existe uma probabilidade de, no gráfico de 5 minutos, que é o gráfico gatilho, onde eu vou de fato tomar uma decisão de entrar ou não no trade, existe uma probabilidade maior de subir ou de cair. O que vocês acham? Em M15, então, a gente mapeou a mínima do dia anterior, a máxima do dia anterior e o preço de abertura do dia de hoje. O mercado testou essa região de suporte, essa zona de interesse. Depois que ele abriu em alta, ele voltou, testou, sentiu o suporte e entrou uma força compradora lascada. Olha este candle aqui, sozinho, engolindo esse movimento todo anterior e mandou o preço lá para cima, só que ele não teve força para romper a máxima do dia anterior. Olha como existia vendedores aqui. Olha esse pimbar gritando para a gente aqui, turma. Imagina só, cara. Você tem esse mapeamento bem feitinho e você tem um pimbar desse acontecendo nesse momento aqui. Você vai largar dessa posição comprada, se você estava nela, e você vai olhar para a venda, porque este candle aqui, ele confirma que essa região de resistência tem uma concentração muito forte de vendedores. E aí, vral, voltou exatamente aonde? Num ponto de suporte. Subiu, voltou, ponto de suporte. Agora, olha esse candle sozinho aqui. Ele pode parecer um candle de indecisão, mas não é. Sabe por quê? Porque sombra tem cor. Se eu pego este cara aqui e pinto essa sombra, eu vou ter a cor verde predominante à cor vermelha. Ela é um pouco maior do que a cor vermelha. Então isso mostra que de fato nessa região de preço existe uma concentração forte de compradores ainda. E aí eu tive a confirmação disso nos próximos candles, fazendo topos e fundos ascendentes. Aí, velho, eu desço para M5. E aí em M5 eu tenho um sinal mais claro de um gatilho de compra. Aí a pergunta que eu faço é: existe espaço para o preço se movimentar até uma próxima região de barreira? Que no caso aqui seria uma resistência? Cara, existe? Existe sim. Como que eu posso fazer uma entrada aqui? Qual que é a referência de gatilho que eu posso ter? Eu posso, por exemplo, simplesmente adicionar aqui uma média, vou colocar uma EMA, uma média móvel exponencial, de 7 períodos aplicada ao fechamento. Eu posso utilizar essa média móvel aqui, por exemplo, como referência. Então eu tenho um fundo duplo, que é um padrão gráfico de reversão, uma tendência de baixa para alta, e agora eu tenho uma média, que pode me guiar e me dar referência para tomada de decisão. Aí eu posso fazer o seguinte, cara, quando tiver um candle
que fechar acima da média, um candle de força, que fechar acima da média de 7, eu posso colocar uma ordem pendente de compra acima desse candle e um stop técnico abaixo de uma região de suporte. Olha só quando isso aconteceu. A primeira vez que eu tive um candle de força fechando acima da média de 7 foi aqui. Inclusive foi um engolfo, né? Este candle engoliu esse movimento de lateralização todo aqui. Esse candle me deu uma referência, um gatilho, tá? Eu coloco uma pendente de compra acima dele. Eu posso colocar uma stop aonde? Ou abaixo dessa acumulação, ou eu posso colocar um stop abaixo dessa região de suporte, que é o preço de abertura do dia. Qual que é a diferença dessas duas regiões? Essa região aqui, eu vou deixar um stop mais barato, mas vou ficar mais suscetível a tomar esse stop. Nessa região, eu deixo o meu stop mais caro, mas eu dou espaço para o preço respirar, caso ele venha aqui novamente querer testar essa região de novo. E aí eu preciso entender qual que das duas opções vai me deixar mais confortável. Essa opção aqui, ela pode te tirar mais vezes de um trade, mas quando você pega a tendência, ela te paga muito rápido os stops sucessivos que você tomou. O problema é que às vezes você não tem estômago para tomar muito stop. E aí essa região de stop técnico, um pouco mais longo e mais caro, acaba fazendo mais sentido. Tem um outro fator também, talvez a sua conta de trading seja pequena e você não consiga colocar o stop aqui. Aí você vai ter que escolher esse stop mais próximo e ficar mais suscetível a tomá-lo. Porém, essa é a única maneira de você conseguir alavancar uma conta pequena. Você vai ter que tomar mais risco. Não tem como. Você quer fazer um resultado mais expressivo numa conta pequena, você vai ter que se expor mais ao risco. Agora, quando você está operando com uma conta maior, você consegue fazer uma gestão de risco melhor. E aí você consegue fazer uma exposição, se colocar numa exposição menor ao risco. Então, olha só, aqui foi o meu ponto de entrada, uma referência de entrada. Vamos supor que eu escolhi esse stop aqui. Aí o mercado sobe, olha que legal. Aí ele retrai, puxa, tá trabalhando abaixo agora. Bom, você verificou que existe uma probabilidade maior de subir do que cair. Quando que você vai parar de olhar para compra e vai olhar para venda? Se você, primeiro, tomar esse stop aqui e o preço mudar a estrutura dele, vir trabalhar abaixo do preço de abertura do dia, que é uma região de suporte muito forte que a gente viu até então. Enquanto isso não acontecer, é compra, papai. E aí, ó, o mercado voltou a subir. Que massa, não te tirou no stop. O seu alvo final tá aqui. Mas isso não quer dizer que você não vá fazer uma gestão desse trade. Uma vez que ele pegou a ignição, você pode usar até mesmo a própria média de 7 períodos como parâmetro para fazer a gestão desse trade. Como que eu faço isso, Guilherme? Exemplo, vamos supor que a médiazinha bonitinha tá aqui, ó. Pá, 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 pá. De repente eu tenho um candle aqui, ó, que fecha abaixo dela, tá? Lembra que você entrou aqui, você entrou comprado aqui, o seu stop inicialmente estava aqui, e aí o preço fez esse movimento. Aqui ele fechou um candle abaixo da média exponencial de 7. Você pode muito bem pegar o teu stop aqui e mover ele para cá, pouco abaixo do candle que fechou abaixo da média de 7. Nesse momento, você está garantindo essa fatia do movimento. Dois cenários. O preço pode voltar e te tirar aqui, e você pegou essa fatia e colocou no bolso, ou o preço pode continuar subindo. Agora o seu ponto de stop está aqui. Isso aqui já está garantido. Você fez a gestão do seu trade. Pior cenário é você ganhar essa fatia do bolo aqui. E o melhor cenário é você pegar essa fatia toda aqui, ó. Se o preço continuar subindo, você sai no seu alvo final aqui em cima, que é a máxima do dia anterior. Turma, em primeira mão aqui, ó, em primeira mão, 4, 5 e 6 de abril, às 20 horas e 7 minutos, vai rolar a Semana do Trader que Multiplica. Tá cansado de perder dinheiro, cara? Você quer ter clareza para se tornar um trader lucrativo, consistente, viver de trading de verdade, aprender a vida real do trade? Você está cansado dessa ostentação barata? Você está cansado de toda essa confusão? Se inscreva para a Semana do Trader que Multiplica. O link está na descrição do vídeo. Se cadastre. Vai acessar essa página aqui, vai colocar o seu nome, o seu e-mail e participar do evento, tá? Online e 100% gratuito. Aqui tem um cronograma, o que eu vou ensinar em cada uma das aulas, o descritivo, confiram aí, tá? E se cadastrem, vai ser selo Vral de qualidade. Forte abraço, tamo juntão e até o nosso próximo vídeo. Valeu!